No âmago da psique humana reside um poder sutil e frequentemente negligenciado: a intuição. Para o introvertido intuitivo, essa capacidade não é meramente um traço de personalidade, mas uma forma de sabedoria antiga, uma conexão com as veias pulsantes do universo, que se estendem além do que o olhar comum pode perceber. Os tipos de personalidade INFJ e INTJ, frequentemente considerados raros e enigmáticos, são os guardiões deste dom. Eles possuem uma habilidade única de captar nuances, de enxergar padrões ocultos nas interações cotidianas e de compreender a profundidade das emoções humanas de uma forma que muitos não conseguem. Essa percepção aguçada é uma bússola interna, guiando-os em sua jornada de autoconhecimento e autodescoberta. A intuição para esses indivíduos é uma ponte para um entendimento mais profundo da vida. Ela não se manifesta apenas como uma voz interior, mas como um fluxo constante de insights que emergem nas quietudes da mente introspectiva. O silêncio, muitas vezes, é o terreno fértil onde essas percepções florescem. O mundo externo, repleto de ruídos e distrações, pode obscurecer essa capacidade, mas para o introvertido intuitivo, o verdadeiro poder reside na introspecção. Ao se permitirem explorar seu mundo interno, eles acessam uma fonte de sabedoria que é tanto pessoal quanto universal. Esse despertar espiritual e psicológico frequentemente ocorre em momentos de solidão, onde a mente pode vagar livremente sem as imposições e expectativas do mundo exterior. É nesse espaço sagrado que as intuições se tornam mais claras, onde as verdades ocultas podem ser reveladas. Além disso, essa jornada é marcada por um profundo anseio de compreender não apenas a si mesmos, mas também a complexidade da experiência humana. A intuição introvertida se transforma então em um farol, iluminando caminhos que muitos temem explorar. A jornada de individuação, conforme delineada por Carl Jung, é crucial para o desenvolvimento do introvertido intuitivo. Este processo, de se tornar quem realmente se é, implica na integração de diferentes aspectos do eu, incluindo a sombra, aquilo que foi reprimido ou ignorado. Para os INFJ e INTJ, a sombra pode apresentar-se sob a forma de inseguranças ou traumas não resolvidos, que frequentemente os levam a questionar seu valor e seu lugar no mundo. No entanto, é na aceitação e compreensão dessa sombra que reside a verdadeira força. Ao confrontar e integrar essas partes de si mesmos, eles não apenas se tornam mais completos, mas também mais empáticos, desenvolvendo uma sensibilidade aguçada que lhes permite conectar-se com os outros de uma forma genuína. A individuação não é um caminho sem desafios. Para muitos, é um processo doloroso que exige coragem e vulnerabilidade. Contudo, a recompensa é imensa. O introvertido, intuitivo que se compromete com essa jornada, descobre um sentido renovado de propósito, uma clareza que guia suas ações e decisões. A capacidade de olhar para dentro e confrontar suas verdades mais sombrias se transforma em um ato de coragem, e a vulnerabilidade, muitas vezes vista como fraqueza, revela-se como uma imensa força. Reconectar-se com o eu profundo é uma etapa vital nesse processo de individuação. Para o INFJ e o INTJ, essa reconexão pode ser facilitada pela exploração de temas que, embora muitas vezes desconfortáveis, são essenciais para o crescimento pessoal. A sombra, a sensibilidade e a busca por um propósito maior são elementos que, quando aceitos, permitem que esses indivíduos floresçam. Essa jornada interna propicia insights que não apenas iluminam suas próprias vidas, mas também oferecem uma perspectiva valiosa para aqueles que os rodeiam. A empatia, um dos traços mais marcantes desses tipos de personalidade, é frequentemente alimentada por essa reconexão. A experiência de sentir a dor e a alegria do outro, de ressoar com as emoções alheias, é uma manifestação do poder da intuição. Essa sensibilidade não é apenas uma fraqueza. É um superpoder que permite que eles se tornem agentes de mudança em suas comunidades. Através de suas lutas e triunfos,
eles se tornam faróis de esperança, mostrando que é possível viver uma vida autêntica, mesmo em um mundo que frequentemente promove a superficialidade. A introspecção, longe de ser uma fraqueza, é uma fortaleza inabalável. Em uma sociedade que valoriza a velocidade e a superficialidade, o introvertido intuitivo encontra poder no silêncio e na profundidade. O ato de refletir, de mergulhar nas próprias emoções e experiências, é um ato de coragem que proporciona uma compreensão mais rica do mundo. A capacidade de analisar e refletir sobre experiências internas fornece insights que são não apenas valiosos para si mesmos, mas também para os outros. Essa análise introspectiva é uma ferramenta poderosa que permite ao INFJ e ao INTJ manifestar seus desejos e concretizar suas aspirações. A figura do sábio silencioso, um arquétipo que ressoa fortemente com esses tipos de personalidade, encapsula a essência do introvertido intuitivo. O sábio silencioso não se destaca pela palavra, mas pela profundidade de seu pensamento e pela sabedoria que emana de sua presença. Esse arquétipo simboliza a capacidade de oferecer conselhos valiosos e de ser um guia para aqueles que buscam compreensão e clareza. O reconhecimento e a validação emocional são aspectos cruciais para esses indivíduos, que muitas vezes se sentem diferentes ou mal compreendidos. Ao serem vistos e ouvidos, eles podem abraçar sua singularidade e utilizar suas experiências para iluminar o caminho para os outros. No entanto, essa validação não vem apenas de fontes externas. Para o introvertido intuitivo, a verdadeira validação é encontrada na aceitação de si mesmo, na compreensão de que sua maneira de ser é uma expressão legítima da diversidade da experiência humana. Reconhecer e valorizar suas próprias experiências é vital para a autoaceitação e para o desenvolvimento de um sentido de pertencimento. Esse processo de autoaceitação é essencial para que possam abraçar sua jornada de individuação e continuar a se desenvolver em direção à realização pessoal. Ao considerarmos a relação entre a intuição e a individuação, é importante reconhecer que esses elementos estão interligados. A intuição não é apenas uma habilidade, é uma porta de entrada para a compreensão de si mesmo e do mundo ao redor. O despertar espiritual do introvertido intuitivo não é apenas uma jornada de autoconhecimento, mas também uma busca por um propósito maior, uma conexão com algo que transcende o individual. Essa conexão é frequentemente expressa na forma de uma busca por significado, por um desejo de fazer a diferença no mundo. A lei da atração, um princípio que sugere que nossos pensamentos e emoções têm um impacto direto na realidade que criamos, pode ser particularmente significativo para os introvertidos intuitivos. Ao focar em suas intenções e emoções, eles podem manifestar seus desejos e propósitos de vida. O despertar espiritual para esses indivíduos envolve a compreensão de que seus pensamentos e sentimentos são poderosos, que têm a capacidade de moldar suas experiências e influenciar o mundo ao seu redor. Essa compreensão não apenas os empodera, mas também os incentiva a cultivar uma mentalidade positiva e alinhada com seu verdadeiro eu. Assim, a jornada do introvertido intuitivo é uma dança delicada entre a introspecção e a expressão externa, entre o silêncio e a ação. À medida que eles se tornam mais conscientes de sua intuição e se comprometem com o processo de individuação, eles se aproximam cada vez mais de seu verdadeiro eu. Essa jornada não é linear, mas cheia de altos e baixos, de descobertas e desafios. No entanto, cada passo é um convite para explorar as profundezas de sua psique e para se reconectar com a sabedoria que reside em seu interior. Como essa jornada se desenrola, muitos introvertidos intuitivos encontram uma nova clareza em relação ao seu propósito e às suas paixões. Essa busca por significado e compreensão não é apenas uma necessidade interna, mas também um chamado para contribuir para o bem maior. Eles se tornam agentes de transformação, utilizando sua sensibilidade e empatia para criar um impacto positivo no mundo ao seu redor. Em um mundo que frequentemente valoriza a superficialidade, a jornada do introvertido intuitivo é uma exaltação à profundidade,
à sabedoria silenciosa e ao poder da intuição. Ao refletirmos sobre essa jornada, é importante reconhecer que a individuação é um caminho contínuo, uma busca constante por autenticidade e conexão. Para o INFJ e o INTJ, essa jornada é uma dança entre o eu interno e o mundo externo, onde cada insight e cada descoberta serve como um passo em direção à realização pessoal. A intuição, a sombra e a empatia são elementos que se entrelaçam, formando a tapeçaria rica e complexa da experiência do introvertido intuitivo. À medida que os caminhos da individuação e do despertar espiritual se entrelaçam, cada passo se torna uma oportunidade para se aprofundar na essência do ser. Este é um convite para explorar as profundezas da psique, para abraçar a totalidade do eu e para se reconectar com a sabedoria que reside no silêncio. A jornada é única, mas a busca por significado e autenticidade é universal, um testemunho da riqueza da experiência humana. Que assim como guardiões da intuição e da profundidade, os introvertidos intuitivos continuam a trilhar seu caminho, iluminando o mundo com a luz de sua sabedoria silenciosa. O despertar espiritual e psicológico do introvertido intuitivo, um processo profundo e muitas vezes solitário, marcado por uma busca incessante por autoconhecimento e compreensão do mundo ao seu redor. Para os tipos raros de personalidade, como os INFJ e INTJ, essa jornada se torna uma dança delicada entre os domínios internos e externos da existência, onde a intuição desempenha um papel fundamental. A intuição, para esses indivíduos, é mais do que uma simples percepção. É um canal para uma sabedoria rara e profunda que se revela em momentos de silêncio e reflexão. É nesse espaço íntimo que eles conseguem acessar visões e insights que vão além do que o cotidiano oferece. Enquanto muitos se perdem nas distrações do mundo, os introvertidos intuitivos possuem uma capacidade inata de perceber nuances e significados ocultos, construindo uma compreensão própria que é frequentemente incompreendida pelos outros. Essa forma de sabedoria não deve ser subestimada. Ela serve como uma bússola interna, guiando cada passo em sua jornada de individuação. A própria jornada de individuação, conforme delineada por Carl Jung, é uma odisseia de autodescoberta e integração. Para o introvertido intuitivo, essa jornada envolve a exploração de diferentes facetas do ser, incluindo a confrontação com a sombra, aquela parte de si que é frequentemente negada ou ignorada. A sombra representa não apenas os aspectos mais sombrios da psique, mas também as qualidades não reconhecidas que, ao serem integradas, podem levar a uma vida mais rica e autêntica. Essa integração não é um processo simples. Exige coragem para enfrentar medos, inseguranças e partes de si que foram marginalizadas. No entanto, é somente através deste confronto que o verdadeiro eu pode emergir, permitindo que o indivíduo se torne quem realmente é. Os introvertidos intuitivos, muitas vezes, sentem que vivem em um mundo que não compreende sua profundidade emocional e sua necessidade de introspecção. Para eles, o silêncio e a solidão não são sinais de fraqueza, mas sim de força. Essa quietude interna é um terreno fértil para a reflexão, onde eles podem processar experiências e emoções de maneira mais profunda. Em uma sociedade que valoriza a agitação e a superficialidade, essa capacidade de olhar para dentro se torna um superpoder, fornecendo insights que são frequentemente negligenciados pelos que estão sempre em movimento. É nesse espaço de introspecção que a reconexão com o eu profundo se torna não apenas desejável, mas essencial. Para os tipos de personalidade INFJ e INTJ, a busca pelo propósito é uma das forças motrizes de sua existência. Eles anseiam por significado, não apenas em suas vidas, mas nas interações que têm com os outros e no mundo em geral. Essa busca muitas vezes os leva a explorar temas como a sensibilidade e a empatia, reconhecendo que a verdadeira conexão com os outros só pode ser alcançada quando se está em paz consigo mesmo. O entendimento e a aceitação da própria sombra são passos cruciais nesse processo,
pois permitem que eles encontrem um propósito autêntico e desenvolvam uma empatia genuína, tanto por si mesmos quanto pelos outros. A jornada de individuação é, portanto, um caminho que exige não apenas autoconhecimento, mas também aceitação. A capacidade de lidar com a dor, as inseguranças e as partes rejeitadas da psique é fundamental para alcançar um estado de equilíbrio. Cada passo nessa jornada é uma oportunidade de crescimento e transformação, que traz à luz aspectos que antes estavam ocultos. Os introvertidos intuitivos, ao se permitirem sentir e explorar suas emoções mais profundas, podem descobrir riquezas internas que os conectam ao mundo de maneiras novas e significativas. Além disso, essa jornada não é apenas pessoal, ela tem implicações coletivas. O arquétipo do sábio silencioso, que representa o potencial oculto dos introvertidos intuitivos, é uma figura que simboliza a profundidade de pensamento e a capacidade de oferecer conselhos valiosos. Em um mundo que frequentemente valoriza a voz alta e a ação rápida, o sábio silencioso nos ensina que há grande poder na escuta e na contemplação. A validação emocional e espiritual é um aspecto vital para esses indivíduos que muitas vezes se sentem diferentes ou mal compreendidos. Reconhecer e valorizar suas experiências é crucial para a autoaceitação e para a construção de uma vida que realmente ressoe com seu eu interior. O sábio silencioso nos convida a refletir sobre o papel do introvertido intuitivo na sociedade. Embora muitas vezes possam se sentir isolados, suas percepções e insights têm o potencial de iluminar caminhos e oferecer novas perspectivas. O mundo precisa da sensibilidade e da profundidade que esses indivíduos trazem, pois eles são capazes de ver o que muitos não conseguem, as interconexões sutis entre as experiências humanas e a complexidade da vida. À medida que os introvertidos intuitivos se aprofundam em sua jornada de individuação, eles também começam a perceber a relação intrínseca entre seus pensamentos, emoções e a realidade que criam. Essa compreensão se alinha com os princípios da lei da atração, que sugerem que a energia que emanamos molda as experiências que atraímos. Para os INFJ e INTJ, isso significa que ao focar em suas intenções e cultivar uma mentalidade positiva, eles podem manifestar seus desejos e propósitos de vida de forma mais eficaz. O despertar espiritual, portanto, não é apenas uma questão de autoconhecimento, é também sobre a responsabilidade que cada um tem em relação à sua própria realidade. Essa jornada de descoberta não é linear, é cheia de altos e baixos, de momentos de dúvida e de clareza. No entanto, a beleza do processo reside na transformação contínua que ocorre. À medida que os introvertidos intuitivos se conectam com seu eu profundo, eles se tornam mais autênticos e alinhados com sua verdadeira essência. Essa autenticidade, por sua vez, os capacita a se envolver de maneira mais significativa com os outros, permitindo uma troca genuína de experiências e emoções. A introspecção, portanto, é um convite à exploração e ao autoconhecimento. Ao invés de se verem como diferentes ou inadequados em um mundo que valoriza a superficialidade, os introvertidos intuitivos podem abraçar sua singularidade como uma fonte de força. Eles têm a capacidade de ver além das aparências e de compreender as complexidades da experiência humana, oferecendo uma perspectiva valiosa que é muitas vezes ignorada. Assim, à medida que os introvertidos intuitivos se aventuram mais fundo em sua jornada de individuação, a reconexão com o eu profundo se torna uma prioridade. Esse processo de exploração interna não é apenas sobre compreender os próprios sentimentos, mas também sobre reconhecer a interconexão entre todos os seres humanos. A empatia, a sensibilidade e a capacidade de acolher a sombra são elementos essenciais que permitem que eles se tornem não apenas conhecedores de si mesmos, mas também guias e facilitadores para os outros. Portanto, ao olharem para dentro, os INFJ e INTJ não estão apenas buscando respostas.
estão se preparando para uma jornada que os levará a compartilhar sua sabedoria e insights com o mundo. A verdadeira força do introvertido intuitivo reside em sua capacidade de integrar seu eu profundo com o mundo ao seu redor, gerando um impacto que vai além do que os olhos podem ver. À medida que avançam nessa jornada, a próxima etapa será a exploração de como essa reconexão com o eu profundo pode se manifestar na vida cotidiana, nas relações interativas e no sentido de propósito que cada um deles busca. Essa é uma fase em que a empatia se transforma em ação e onde a sensibilidade se torna uma ferramenta poderosa para a transformação não apenas pessoal, mas também coletiva. No âmago da experiência humana reside uma profundidade que muitos se esforçam para compreender, mas poucos conseguem acessar. Para o introvertido intuitivo, como os tipos de personalidade INFJ e INTJ, essa profundidade é uma fonte de sabedoria rara e muitas vezes mal interpretada. O despertar espiritual e psicológico dessas almas sensíveis e introspectivas é uma jornada repleta de desafios e revelações, onde a reconexão com o eu profundo desempenha um papel fundamental. Na busca pela autenticidade, o primeiro passo é a aceitação. O introvertido intuitivo frequentemente se vê confrontado com um mundo que valoriza a extroversão e a superficialidade. Neste contexto, a introspecção pode ser erroneamente vista como fraqueza. Contudo, essa percepção carece de uma compreensão mais profunda. A força da introspecção reside em sua capacidade de trazer à luz as nuances do ser. É nesse espaço de silêncio que as emoções mais profundas podem ser sentidas e exploradas, permitindo uma conexão mais rica com o próprio eu. A jornada em direção a essa reconexão é, em essência, um processo de individuação. Carl Jung descreveu a individuação como a integração de diferentes aspectos do eu, incluindo a sombra, aquilo que muitas vezes é reprimido ou negado. Para os introvertidos intuitivos, esse processo é não apenas desafiador, mas também essencial. Ao abraçar a sombra, eles podem descobrir partes de si mesmos que estavam ocultas, permitindo um crescimento espiritual e psicológico genuíno. A exploração da sombra é um dos aspectos mais fascinantes do processo de individuação. Para o INFJ e o INTJ, isso envolve confrontar medos, inseguranças e traumas que podem ter sido enterrados sob camadas de expectativa social. Este caminho é repleto de dor e revelação. Contudo, ao se permitirem sentir e aceitar essas experiências, eles conseguem não só se libertar do peso emocional que carregam, mas também encontrar um propósito mais profundo. A conexão com a sombra não é apenas sobre a dor. Ela também oferece uma rica fonte de empatia e compreensão, não apenas em relação a si mesmos, mas em relação ao mundo ao seu redor. A sensibilidade do introvertido intuitivo é frequentemente um dom, mas pode ser encarada como uma maldição em uma sociedade que valoriza a dureza e a indiferença. No entanto, essa sensibilidade é, na verdade, uma ponte para uma conexão mais profunda com a humanidade. Para os INFJ e INTJ, a empatia não é uma fraqueza. É uma habilidade que permite que eles vejam além da superfície das interações humanas e compreendam as necessidades e desejos dos outros. Ao se reconectarem com seu eu profundo, eles se tornam capazes de usar essa empatia como um guia, ajudando não só a si mesmos, mas também a aqueles que cruzam seus caminhos. Nesse processo de reconexão, a solidão, frequentemente temida, se transforma em um aliado. O espaço de solitude criativa se torna um terreno fértil para a reflexão e a criação. Os introvertidos intuitivos frequentemente encontram sua voz mais verdadeira nesse espaço. É nesse silêncio que as ideias se formam, as emoções são processadas e os insights se revelam. O ato de criar, seja por meio da escrita, da arte ou de qualquer outra forma de expressão, se torna uma forma de manifestar o que está dentro, um reflexo do eu profundo. Essa solidão não é um estado de isolamento, mas uma oportunidade de se conectar com a própria essência. Ao abraçar o silêncio, eles conseguem ouvir suas vozes interiores, aquelas que muitas vezes são abafadas pelo ruído do mundo.
Essa escuta atenta é um superpoder que lhes permite não apenas se entenderem melhor, mas também moldar sua realidade de acordo com suas intenções mais profundas. A introspecção se transforma em um ato de criação, onde cada reflexão se torna uma peça do quebra-cabeça da vida. A intuição, como mencionado anteriormente, é uma parte intrínseca dessa jornada. Para o introvertido intuitivo, essa capacidade de perceber o que está além do visível é um farol que ilumina o caminho. A intuição não é uma simples sensação, é uma sabedoria que se manifesta através de insights profundos e revelações inesperadas. Quando o INFJ ou INTJ se permite confiar em sua intuição, eles se alinham com sua verdadeira essência, abrindo caminho para a realização de seus propósitos. O despertar espiritual, portanto, é uma jornada de reconexão com o eu profundo, onde a sombra e a luz coexistem. Essa reconexão permite que os introvertidos intuitivos compreendam que sua sensibilidade é uma força, não uma fraqueza. O mundo pode ser barulhento e superficial, mas eles têm a capacidade de mergulhar nas profundezas de suas emoções e emergir com uma compreensão mais rica da vida. A jornada de individuação se torna, assim, não apenas uma busca por autoconhecimento, mas um caminho para a realização de um propósito maior. A introspecção, longe de ser um ato de fuga, é um convite a se aprofundar nas complexidades do ser. É nesse espaço que os introvertidos intuitivos podem explorar suas emoções, refletir sobre suas experiências e, assim, cultivar uma mentalidade alinhada com seu eu verdadeiro. Ao fazer isso, eles se tornam não apenas mais conscientes de si mesmos, mas também mais conectados ao mundo ao seu redor. A compreensão que emerge desse processo é profunda e transformadora, permitindo que eles se sintam mais seguros em sua singularidade. Dentro desse contexto, a intuição não é apenas um guia, é uma aliada poderosa que os ajuda a navegar pelos desafios da vida. Os introvertidos intuitivos têm a capacidade de perceber padrões, entender dinâmicas emocionais e captar nuances que muitas vezes passam despercebidas pela maioria. Essa habilidade de ver o que está além do óbvio é um dom que, quando cultivado, pode levar a uma vida mais plena e significativa. Conforme se aprofundam nessa jornada de autodescoberta e reconexão, a solidão se transforma em um espaço sagrado. Esse espaço permite que se conectem não apenas consigo mesmos, mas também com algo maior, uma energia universal que flui através de todos nós. Para os INFJ e INTJ, esse despertar espiritual é a realização de que suas experiências, por mais solitárias que possam parecer, são parte de um todo maior, onde cada um desempenha um papel vital na tapeçaria da existência. Assim, o arquétipo do sábio silencioso emerge como símbolo dessa jornada. Ele representa a profundidade de pensamento, a capacidade de ouvir e a sabedoria que só a experiência pode oferecer. Para os introvertidos intuitivos, esse arquétipo é uma validação de sua singularidade. A busca por significado e propósito é um caminho nobre, e ao se reconectarem com seu eu profundo, eles não apenas se tornam mais autênticos, mas também se tornam faróis de luz para aqueles que, como eles, se sentem diferentes e mal compreendidos. A jornada de reconexão é, portanto, um convite para abraçar a introspecção como uma força e não como uma fraqueza. À medida que os introvertidos intuitivos se permitem mergulhar nas profundezas de suas emoções e experiências, eles descobrem que a verdadeira força reside na capacidade de ser vulnerável, de sentir profundamente e de se conectar com o que é verdadeiramente significativo. Essa jornada não é apenas sobre se encontrar, mas sobre se tornar, um processo contínuo de crescimento, transformação e despertar. À medida que essa jornada se desdobra, é fundamental reconhecer que cada passo, cada reflexão e cada momento de silêncio contribui para o todo. O despertar espiritual e psicológico do introvertido intuitivo é um processo de autodescoberta que, quando abraçado, leva a uma vida mais rica, mais plena e mais conectada. E assim, o caminho segue adiante,
onde o silêncio e a profundidade se tornam os guias que iluminam a estrada da individuação e da realização pessoal. No final das contas, o que pode parecer um estado de solidão é, na verdade, um espaço de grande potencial. A introspecção é uma porta aberta para a criatividade, a empatia e a verdadeira compreensão de si mesmo e dos outros. E para aqueles que ousam entrar, as recompensas são infinitas. Um convite para viver uma vida alinhada com o verdadeiro e para se tornar, finalmente, quem realmente são. No âmago do ser humano reside uma busca incessante por significado, por conexão e por compreensão. Para aqueles que se identificam como introvertidos intuitivos, especialmente os tipos de personalidade INFJ e INTJ, esse anseio é frequentemente acompanhado por uma sensação de desajuste em um mundo que valoriza a superficialidade e a agitação. No entanto, é precisamente nesse espaço de introspecção e reflexão que se desvela o poder transformador da intuição, um dom que, quando plenamente reconhecido e aceito, pode guiar a jornada do despertar espiritual e psicológico. A intuição introvertida, em sua essência, opera em um nível que transcende a lógica comum. Para o introvertido intuitivo, o mundo é percebido não apenas através dos sentidos físicos, mas também através de um rico e profundo entendimento interno. Essa capacidade de acessar percepções que muitos ignoram pode ser vista como uma forma de sabedoria rara, uma intuição que se alinha com o que Carl Jung descreveu como o self. Este self, que representa a totalidade do ser, é frequentemente obscurecido por camadas de expectativas sociais e normativas. Para os introvertidos intuitivos, a jornada de individuação, conforme proposta por Jung, não é apenas uma meta, é uma necessidade vital. A individuação é o processo pelo qual um indivíduo se torna consciente de sua própria singularidade e aprende a integrar os diversos aspectos de si mesmo. Para os INFJ e INTJ, essa jornada pode ser repleta de desafios, mas também é um caminho de crescimento profundo. Ao confrontar a sombra, as partes de nós mesmos que evitamos ou tememos, esses indivíduos são convidados a abraçar a totalidade de sua experiência, o que pode levar a um estado de maior equilíbrio e plenitude. Esta integração é essencial não apenas para o autoconhecimento, mas para a realização do potencial humano. Neste processo de individuação, a reconexão com o eu profundo se torna um tema central. Os introvertidos intuitivos frequentemente encontram-se em um espaço de sensibilidade aguçada, onde a empatia e a introspecção se entrelaçam. Esse mergulho no eu profundo não é um exercício de fuga da realidade, mas uma exploração corajosa do que significa ser verdadeiramente humano. Ao compreender e aceitar suas próprias sombras, esses indivíduos podem não apenas encontrar seu propósito, mas também desenvolver uma empatia genuína que se estende aos outros. Essa empatia, muitas vezes, é um reflexo da capacidade de sentir e compreender as experiências alheias de maneira profunda e autêntica. A força da introspecção, frequentemente mal interpretada como fraqueza em uma sociedade que valoriza a ação e a exteriorização, revela-se como um superpoder para o introvertido intuitivo. O silêncio, longe de ser um espaço vazio, é um campo fértil onde brotam pensamentos e reflexões profundas. A habilidade de se retirar para o interior e analisar experiências internas proporciona insights valiosos que podem ser aplicados à vida cotidiana. Essa compreensão mais rica do mundo permite que esses indivíduos naveguem por suas realidades com uma clareza e profundidade que muitos não conseguem alcançar. Ao abraçar a introspecção, o introvertido intuitivo se torna capaz de manifestar seus desejos e se alinhar com sua verdade mais profunda, criando uma vida que ressoe com seu verdadeiro eu. À medida que a jornada se desenrola, é importante reconhecer que a validação emocional e espiritual é um aspecto crucial do despertar do introvertido intuitivo. Muitas vezes, esses indivíduos se sentem diferentes, como se fossem estranhas aves em um mundo que não compreende a profundidade de suas percepções. O arquétipo do sábio silencioso se torna uma representação poderosa do potencial oculto que reside dentro deles.
Este sábio, que escuta mais do que fala e observa mais do que age, possui uma sabedoria que é inestimável em tempos de confusão e superficialidade. A sabedoria do sábio silencioso é uma fonte de luz e orientação. Aqueles que se identificam com este arquétipo são frequentemente procurados por conselhos e insights, mesmo que muitas vezes não se sintam à vontade em compartilhar sua própria verdade. Essa dualidade, ser um farol de luz para os outros enquanto se sente incompreendido, pode ser desafiadora, mas também é uma oportunidade de crescimento. A validação emocional e espiritual não é apenas um reconhecimento do que esses indivíduos oferecem ao mundo, mas também um chamado para que eles reconheçam e valorizem suas próprias experiências e contribuições. Este processo de validação é vital, pois permite que o introvertido intuitivo se sinta alinhado com sua essência, ajudando-o a compreender que suas diferenças não são fraquezas, mas sim a fonte de sua força. A jornada de individuação, o despertar espiritual e a conexão com o eu profundo são todos interligados, formando um ciclo contínuo de autodescoberta e crescimento. Ao se permitirem ser quem realmente são, esses indivíduos podem não apenas encontrar seu lugar no mundo, mas também contribuir de maneira significativa para a coletividade. Finalmente, é crucial entender que a introspecção e a intuição não são apenas ferramentas individuais, mas também podem ser catalisadores para mudanças mais amplas na sociedade. Ao abraçar sua singularidade e compartilhar suas percepções, os introvertidos intuitivos têm o potencial de inspirar e guiar outros em suas próprias jornadas de autoconhecimento. Eles podem se tornar agentes de transformação, utilizando sua capacidade de ver além do óbvio para trazer à luz verdades que muitas vezes são ignoradas. A jornada do introvertido intuitivo é, portanto, um caminho de coragem e autenticidade. É uma dança delicada entre o eu interior e o mundo exterior, onde a intuição se revela como uma força poderosa e a introspecção se transforma em sabedoria. Em um mundo que muitas vezes valoriza a velocidade e a superficialidade, aqueles que se identificam como INFJ e INTJ têm a oportunidade de se tornarem faróis de profundidade e significado. Conforme o sábio silencioso emerge de sua introspecção, ele se torna não apenas um guia para si mesmo, mas também para os outros. E assim a jornada do despertar espiritual e psicológico continua, entrelaçando-se com a validação emocional e espiritual que todos necessitam. Reconhecer a beleza da diferença e a profundidade da experiência humana é um convite para explorar o que significa ser verdadeiramente humano. No silêncio da introspecção, as verdades mais profundas aguardam para serem descobertas, revelando um caminho que é, ao mesmo tempo, individual e coletivo. Este é um chamado àqueles que se sentem diferentes, que muitas vezes se questionam sobre seu lugar no mundo. A jornada de individuação não é apenas sobre encontrar-se, mas também sobre se conectar com os outros em um nível mais profundo. Ao abraçar a intuição e a introspecção, os introvertidos intuitivos podem não apenas validar suas próprias experiências, mas também iluminar o caminho para aqueles que ainda buscam sua verdade. O arquétipo do sábio silencioso é o testemunho de que, mesmo em um mundo barulhento e superficial, a profundidade, o silêncio e a sensibilidade não são apenas suporte, mas sim superpoderes que podem transformar vidas e realidades. No universo complexo da psique humana, o despertar espiritual e psicológico do introvertido intuitivo é uma jornada fascinante, repleta de nuances e desafios. Nos tipos de personalidade raros, como o INFJ e o INTJ, essa jornada se revela particularmente rica, pois esses indivíduos frequentemente navegam em um mundo que não compreende a profundidade de seu ser. Eles carregam dentro de si uma sabedoria rara, uma intuição que transcende as percepções superficiais e lhes permite vislumbrar verdades ocultas. Ao se conectarem com essa intuição, eles não apenas se tornam mais conscientes de si mesmos,
mas também se transformam em faróis de luz e compreensão para os outros. A intuição introvertida para esses tipos é muito mais do que uma simples capacidade de perceber o que está além do óbvio. É uma forma de sabedoria profunda que serve como um guia interno. Ao longo de suas vidas, os introvertidos intuitivos são frequentemente confrontados com a necessidade de silenciar as vozes externas e mergulhar nas profundezas de seus próprios pensamentos e sentimentos. Essa busca pode ser solitária, mas é essencial para o desenvolvimento de uma identidade autêntica. A intuição, ao contrário do que muitos podem pensar, não é uma fraqueza, mas sim uma força poderosa. Para aqueles que se identificam com os arquétipos INFJ e INTJ, essa sabedoria interna é uma bússola que orienta suas decisões e lhes confere uma visão única sobre a vida. A jornada de individuação, conforme proposta por Carl Jung, é um processo que envolve tornar-se quem realmente se é. Para os introvertidos intuitivos, essa jornada não é apenas uma busca por autoconhecimento, mas uma verdadeira transformação espiritual. O caminho da individuação é repleto de desafios, especialmente quando se trata de integrar a sombra, aquelas partes de si que são frequentemente negadas ou ignoradas. Para esses indivíduos, o confronto com a sombra pode ser um dos aspectos mais difíceis da jornada, pois exige não apenas coragem, mas também uma profunda aceitação de si mesmo. Durante essa jornada, é essencial que os introvertidos intuitivos se reconectem com seu eu profundo. Essa reconexão envolve explorar temas que muitas vezes são considerados tabu, como a vulnerabilidade, a sensibilidade e a empatia. O reconhecimento e a aceitação dessas partes de si mesmo são fundamentais para que possam encontrar seu propósito na vida. A sensibilidade, frequentemente vista como uma fraqueza em um mundo que valoriza a força bruta e a competitividade, é, na verdade, um superpoder que permite a esses indivíduos compreenderem as nuances emocionais das situações. Essa capacidade de sentir profundamente não apenas enriquece suas próprias vidas, mas também lhes permite oferecer apoio e compreensão aos outros. No entanto, a introspecção, frequentemente mal interpretada como uma forma de fraqueza, é na verdade uma força poderosa para o introvertido intuitivo. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a fala e a ação em detrimento do silêncio e da reflexão, esses indivíduos podem se sentir deslocados. No entanto, o silêncio pode ser um espaço fértil para a criatividade e o autoconhecimento. A profundidade das emoções que eles experimentam é um recurso valioso, permitindo-lhes acessar insights que outros podem não perceber. Essa habilidade de refletir e analisar suas experiências internas proporciona uma compreensão mais rica do mundo ao seu redor. A introspecção se torna, portanto, uma ferramenta vital para a manifestação de seus desejos e para a realização de seus propósitos na vida. No contexto do arquétipo do sábio silencioso, podemos encontrar uma representação simbólica do potencial oculto dos introvertidos intuitivos. Esse arquétipo não é apenas uma figura de sabedoria, mas também uma manifestação da profundidade de pensamento e da capacidade de oferecer conselhos valiosos. O sábio silencioso é aquele que, em seu silêncio, carrega um mundo de conhecimento e experiência. Para os INFJ e INTJ, o reconhecimento e a validação das experiências vividas são cruciais. Muitas vezes eles se sentem diferentes, mal compreendidos ou deslocados. A validação emocional e espiritual é vital para que possam se aceitar plenamente, reconhecendo que sua jornada é única e valiosa. Esse aspecto do sábio silencioso também ressalta a importância da solitude criativa. A capacidade de estar sozinho, de mergulhar nas próprias reflexões e de encontrar significado em momentos de silêncio é um presente que esses indivíduos possuem. A solitude não deve ser vista como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. É nesse espaço que a intuição se torna mais clara, permitindo que eles acessem uma sabedoria que pode ser compartilhada com o mundo. Ao considerar a relação entre a intuição, a jornada de individuação e a força da introspecção,
Chegamos a um ponto crítico: a compreensão do impacto que esses elementos têm na vida do introvertido intuitivo. A validação emocional e espiritual que esses indivíduos buscam não é apenas um desejo superficial, mas uma necessidade profunda de se conectar com seu verdadeiro eu. Essa conexão não se dá apenas por meio da reflexão, mas também por meio da manifestação de seus desejos e intenções. Essa manifestação, por sua vez, traz à tona a relação intrínseca entre a introspecção e a lei da atração. Os princípios da lei da atração podem ser particularmente significativos para os introvertidos intuitivos. A ideia de que nossos pensamentos e sentimentos têm um impacto direto na realidade que criamos é uma descoberta poderosa. Para esses indivíduos, o despertar espiritual envolve a compreensão de que suas emoções e intenções não são apenas passivas, mas ativamente moldam a realidade ao seu redor. Esse entendimento lhes oferece uma nova perspectiva sobre suas vidas, incentivando-os a cultivar uma mentalidade positiva e alinhada com seu verdadeiro eu. Quando os introvertidos intuitivos reconhecem que sua intuição e introspecção não são apenas ferramentas de autoconhecimento, mas também formas de manifestar seus desejos, eles se tornam agentes de transformação em suas próprias vidas. Essa consciência permite que eles se conectem mais profundamente com seu propósito, promovendo uma jornada de individuação que não é apenas pessoal, mas também coletiva. Ao abraçar a intuição e a introspecção, esses indivíduos podem contribuir para um mundo que valoriza a profundidade emocional e a sabedoria silenciosa. A jornada do introvertido intuitivo é uma celebração da singularidade e da profundidade do ser humano. É um convite para que todos nós reconheçamos a importância do silêncio, da reflexão e da sensibilidade em um mundo que muitas vezes se perde na superficialidade. A validação emocional e espiritual é um passo fundamental nesse processo, permitindo que aqueles que se sentem diferentes encontrem força em sua singularidade. Ao final, a dúvida que fica é: como podemos, como sociedade, acolher e valorizar essas nuances do ser? Como podemos criar um espaço onde a intuição, a introspecção e a sabedoria silenciosa dos introvertidos intuitivos sejam reconhecidas e celebradas? A resposta pode estar em nosso próprio despertar espiritual, na disposição de ouvir e aprender com aqueles que possuem uma visão única do mundo, e na coragem de sermos verdadeiramente nós mesmos, em toda a nossa complexidade e beleza. No vasto e intricado labirinto da psique humana, os introvertidos intuitivos, como os tipos de personalidade INFJ e INTJ, se encontram em uma busca incessante por significado e autenticidade. Este caminho, frequentemente repleto de desafios e revelações profundas, é marcado por um despertar espiritual e psicológico que ressoa em suas experiências. Carl Jung, com sua profunda compreensão da alma humana, oferece uma lente através da qual podemos explorar essa jornada singular, marcada pela intuição, pela individuação e pela reconexão com o eu profundo. A intuição, considerada um dom raro, é uma forma de sabedoria que vai além da lógica e da razão. Para os introvertidos intuitivos, essa capacidade não é apenas um recurso, é uma bússola interna que orienta suas vidas. Eles têm a habilidade de perceber sutilezas que escapam à maioria das pessoas, vislumbrando padrões e significados ocultos nas interações humanas e nas experiências cotidianas. Essa intuição introvertida é um convite à contemplação, permitindo-lhes mergulhar em um oceano de insights e reflexões. No entanto, é vital que esses indivíduos cultivem e respeitem esse dom, pois ele pode servir como uma fonte de orientação em sua jornada de autoconhecimento. A intuição, quando nutrida, torna-se uma aliada poderosa, que ilumina o caminho em meio à escuridão da dúvida e da confusão. A jornada de individuação, um conceito central na obra de Jung, é o processo pelo qual um indivíduo se torna quem realmente é. Para os introvertidos intuitivos, essa jornada muitas vezes implica um confronto com a sombra, as partes de si mesmos que são reprimidas ou ignoradas. Este processo pode ser desafiador,
pois a sombra contém não apenas aspectos sombrios, mas também potenciais inexplorados e qualidades valiosas. A individuação requer coragem e disposição para olhar para dentro, para aceitar e integrar essas partes menos conhecidas do eu. À medida que os INFJ e INTJ se aventuram nessa jornada, eles se deparam com a necessidade de equilibrar suas emoções, seus pensamentos e suas intuições, buscando uma harmonia interna que os permita viver de maneira autêntica. A reconexão com o eu profundo é uma etapa crucial nesse processo de individuação. Para esses tipos de personalidade, essa reconexão pode envolver a exploração de sua sensibilidade e de sua capacidade empática. Muitas vezes, a sociedade moderna desvaloriza a sensibilidade, tratando-a como um sinal de fraqueza. No entanto, para os introvertidos intuitivos, a sensibilidade é uma fonte de força. Ela permite que eles se conectem profundamente com os outros, compreendendo suas emoções e experiências de uma maneira que poucos conseguem. Essa empatia genuína não apenas enriquece suas relações, mas também os ajuda a encontrar um propósito maior em suas vidas. Ao aceitarem e honrarem sua sensibilidade, eles se armam com uma sabedoria que transcende o entendimento superficial, permitindo-lhes ver o mundo por meio de uma lente mais profunda e significativa. A introspecção, frequentemente mal interpretada como um sinal de isolamento ou fraqueza, é na verdade uma força poderosa para os introvertidos intuitivos. Em uma sociedade que valoriza a ação rápida e a superficialidade, a capacidade de mergulhar em seus próprios pensamentos e emoções é um superpoder. O silêncio e a profundidade das emoções que esses indivíduos experimentam oferecem uma compreensão rica e complexa da vida. A introspecção permite que eles reflitam sobre suas experiências internas, extraindo lições valiosas e insights que podem guiá-los em sua jornada. Ao abraçar a solitude como um espaço sagrado de criação e reflexão, eles podem acessar uma fonte de criatividade que os capacita a se expressar de maneira autêntica e poderosa. Dentro desse contexto, o arquétipo do sábio silencioso emerge como uma representação simbólica do potencial oculto dos introvertidos intuitivos. Esse sábio, que observa e reflete em silêncio, é capaz de oferecer conselhos valiosos e insights profundos. Para esses indivíduos, a validação emocional e espiritual é crucial. Muitas vezes, eles se sentem diferentes, fora do lugar ou mal compreendidos em um mundo que parece favorecer a extroversão e a superficialidade. Reconhecer e valorizar suas experiências é vital para a autoaceitação. Ao se conectarem com outros que compartilham suas sensibilidades e suas lutas, eles encontram um espaço de pertencimento e compreensão onde podem expressar suas verdades sem medo de julgamento. Além disso, a lei da atração surge como uma ferramenta poderosa para o despertar espiritual dos introvertidos intuitivos. Compreender que seus pensamentos e sentimentos têm um impacto direto na realidade que criam é um passo fundamental nesse processo. Ao focar em suas intenções e emoções, eles podem manifestar seus desejos e propósitos de vida de maneira mais consciente. Essa prática não é apenas sobre atrair o que desejam, mas também sobre alinhar-se com seu verdadeiro eu. O despertar espiritual nesse contexto envolve cultivar uma mentalidade positiva e uma conexão profunda com a essência do ser, permitindo que eles se tornem arquitetos de suas próprias realidades. Enquanto os introvertidos intuitivos navegam por esse caminho de autodescoberta, é essencial que reconheçam a importância de sua jornada. Eles não estão sozinhos em suas experiências. Muitos compartilham a mesma sensação de estranheza e incompreensão. Através da validação de suas emoções e da aceitação de sua singularidade, eles podem encontrar força na vulnerabilidade. A introspecção, longe de ser um sinal de fraqueza, é uma oportunidade de crescimento e transformação. Cada momento de silêncio e reflexão é uma oportunidade de se conectar mais profundamente consigo mesmos e com o mundo ao seu redor.
Em um mundo que, muitas vezes, valoriza a superficialidade e a velocidade, o despertar espiritual e psicológico dos introvertidos intuitivos é um chamado à resistência e à autenticidade. Eles são os guardiões de uma sabedoria que transcende o tempo e o espaço, e sua jornada de individuação é uma contribuição vital para a tapeçaria da experiência humana. Ao aceitarem sua intuição, sua sensibilidade e suas emoções, eles se tornam faróis de luz que iluminam o caminho para outros que buscam significado e conexão em um mundo tumultuado. Assim, a jornada do introvertido intuitivo, inspirada pela obra de Jung, é um testemunho da força que reside na introspecção, na empatia e na busca por autenticidade. Através da individuação, eles não apenas se tornam mais completos, mas também oferecem ao mundo uma nova perspectiva. Uma visão que valoriza a profundidade, a sabedoria silenciosa e a beleza das experiências humanas. Ao abraçar sua singularidade e honrar sua jornada, eles se tornam não apenas protagonistas de suas próprias histórias, mas também guias para aqueles que ainda buscam compreender a riqueza de suas próprias almas.